E semana que vem, então, temos nossa última semana, a 4ª semana do nosso ciclo. Que quero agradecer, porque é uma experiência nova, né, para todos nós, e tem sido muito positivo, tem acrescentado muita coisa para todos nós, tem sido muito lindo ver a troca dos participantes também. Então, já quero agradecer a todo mundo que está aí. Agradecer a Cris, né, também, que está doando um pouquinho do tempo, do trabalho dela para a gente, né. As mamães e papais do Guaí também, que estão nessa corrente com a gente, nesse apoio, né, fortalecendo o nosso elo. E as meninas do corpo pedagógico, que estamos nessa lida aí juntas, né, a Nina, a Luana, a Juni e eu. Bom, são 7h35, então, bem-vindos. Vou abrir, então, com um verso sobre a época de Micael e desejo para vocês um bom encontro. Com clareza no pensar, posso, enfim, iluminar aquilo que em minha alma no escuro se ocultou, e que coragem há que ter ao então reconhecer que o dragão ali criado somente por mim pode ser transformado. Da Elisa Manzano. É uma pessoa muito boa, estamos assistindo live dela, uma euritmista, então quem quiser procurar um pouquinho mais sobre ela, também a gente super indica. Então vou apresentar a Cris, Cristina Marques, mamãezona, mãe Waldorf, né? Mamãezona antes de tudo. A Cris é astróloga e pedagoga Waldorf, amante das estrelas, ousa desvendar o universo interno e potencializar cada ser humano. Atua como astróloga e professora, com consultas, oficinas e cursos de astrologia. Estuda há vários anos, criando projetos inovadores e interligando suas diversas áreas de formação: biologia, educação ambiental e pedagogia Waldorf. Obrigada, Cris. Passo para ti a palavra, bem-vinda e um bom encontro para nós. Obrigada. Posso compartilhar aqui, Júnia? Deixa eu ver como é que é. Pronto. Estão todos vendo minha apresentação? Deixa eu botar aqui. Espera aí, apresentação de slides. Deixa eu botar maior. Tá aparecendo aí para todo mundo? Beleza. Então, nós somos parceiros, né? Eu digo nós porque o Guaí e essas iniciativas Waldorf é um nós. Nós somos parceiros há muitos anos, inclusive com várias oficinas de contação de histórias, entre outras. E a Juni me convidou para vir falar aqui, né? A gente já tinha feito uma palestra para a Nabá, uma outra escola Waldorf aqui de Floripa, e ela me convidou para vir falar essa questão da Lua como imagem astrológica da mãe. E aí, o que a gente pode se perguntar, mas afinal de contas, o que a Lua tem a ver, ou a astrologia tem a ver com esse tema? Porque na astrologia, a Lua representa as nossas emoções e representa o acolher e ser acolhido. E quando a gente fala em criança pequena, tem tudo a ver com essas questões, porque como é que a gente acolhe esse novo ser que está chegando em nossas mãos? E como é que também a gente acolhe as nossas turbulências emocionais para saber lidar com essa criança, né? Então, e é um resgate, quando a gente fala da Lua no mapa astral, no caso, dentro da astrologia, a gente fala de um componente feminino da nossa psique. Todo mundo geralmente sabe o Sol no mapa astral, de cada um tem a ver com o mês do nascimento, mas a Lua é algo muito mais inconsciente, é algo que nos carrega, é algo que nos leva. Ela tem os mistérios da noite, ela representa o inconsciente, como é que a gente lida com as respostas emocionais do dia a dia e como é que a gente lida com os outros. Então, ela tem a ver com algo que é de relações.
E tem a ver também com o que nos deixa instável ou estável emocionalmente. E aí não vou necessariamente falar da Lua no mapa astral, embora no finalzinho eu vou dar um fechamento, mas eu quero trazer a imagem da Lua. Afinal de contas, o que esse astro representa? Afinal de contas, o que ele tem a ver com a mãe? Tá? Então, quando a gente fala de Lua, a primeira imagem que vem é a questão das movimentação das águas, das marés. A Terra e a Lua, elas estão profundamente ligadas. Tá? A Terra, ela acaba puxando a massa física da Lua, mas a Lua, por ter uma massa menor, ela acaba não conseguindo puxar a Terra, mas ela puxa os líquidos, né? os líquidos de onde a gente mora, do lugar onde a gente vive. E ela é responsável por fazer esse movimento do ir, do vir, do ir e do vir. A vida, ela é toda movimento. E é muito interessante esse ir e fluir das águas, e se a gente parar para observar, uma poça d'água em que está parada, ela não cresce peixes. Né? Esse movimento das águas, ela tem algo que é nutridor. Não sei se vocês conhecem na pedagogia, dentro da antroposofia, os flow forms. Os flow forms são estruturas arredondadas que fazem uma movimentação da água e essa água adquire um aspecto nutridor muito mais interessante. Então, a Lua, ela tem esse poder de movimentar as águas da Terra. Tem períodos bem cíclicos, a Lua tem ritmo. Né? Durante um dia, a cada 6 horas, ela movimenta um pouquinho as águas do mar. Cada 6 horas, tem uma maré mais alta, uma maré mais baixa. A cada 6 horas, tem uma maré mais alta, uma maré mais baixa. Olha que interessante essa questão do ritmo, né? Cada 6 horas muda um tipo de influência. E também tem as lunações, que são as luas novas e as luas cheias. A cada lua nova, que é o início de uma lua, a maré está mais alta, e aí depois ela se recolhe. E a cada lua cheia, também depois de 15 dias, a maré está mais alta. Então, é responsável por esse movimento das águas. E como movimenta as águas de um mar, nós somos muita água, né? Mais de 70% de água. Como é que ela poderia movimentar os nossos humores? Daí essa relação com o estado emocional. E quando a gente fala de água, a gente fala desse líquido que se adapta a uma jarra, por exemplo, né? Esse líquido que se adapta a qualquer coisa, sei lá, uma gelatina, um suco que tu coloca, ele abarca, né? E ele tem essa força de ser receptiva. E quando a gente fala de água, a gente vem a pensar aqui, né, na nossa primeira água, a nossa água primordial, que é essa água do útero materno. Então a gente pensa, tem aquele impulso do ser que vai lá, se une o espermatozoide com o óvulo, mas é preciso dessa água para que desenvolva. Essa água que é cheia de substância, que é cheia de substância de uma mãe que passa a partir do seu ventre naquele bebezinho que está em formação, né? Então, é toda essa substância, aí quando a gente fala de lua, a gente pode falar dessa substância nutritiva. Essa substância nutritiva que é capaz de gerar algo novo. E que é extremamente criativa. E quando a gente vem falar de útero e de nutrição, e dessa vida que está surgindo, que aí a gente pode pensar tanto numa criança, mas pode pensar nos nossos próprios projetos, nos nossos próprios sonhos, naquilo que a gente quer que nasça, tem algo emocional que precisa nutrir esse novo nascer. Né? E a gente poderia pensar, bom, esse embrião pode ser um solzinho, e essa volta toda, esse ambiente que essa criança precisa crescer, ele tem que ter uma substância nutritiva. E quando eu falo de substância nutritiva, que eu falo da água, eu falo do poder da lua sobre a água,
a gente pode pensar substâncias nutritivas físicas, né? Que aí, enfim, o que a mãe come, ou depois que o bebê nasce, o que a mãe oferece como alimento, o próprio leite, água, né? Mas também substâncias emocionais, substâncias psicológicas, substâncias mentais e o entorno dessa criança. Isso tudo está relacionado à substância. Que substância é essa que a gente precisa ter para que esse ser consiga ser nutrido? E quando a gente fala de crianças de primeiro setênio, se percebe que as crianças são muito lunares na astrologia, a gente fala, porque o Sol é uma conquista a ser desenvolvida. A Lua, ela tem a ver com um instinto básico de sobrevivência, que é a fome, que é essa questão emocional de sentir medo, sentir amor, que é essa necessidade de sobrevivência básica. É muito instinto. E essas crianças pequenas, elas são muito instintivas. Principalmente bem pequenininha, até 3 anos. Depois começa a se desenvolver outras características, mas é puro instinto, né? Instinto de sobrevivência. E quando a gente fala de instinto de sobrevivência, a gente fala de lua. E quando a gente fala de instinto de sobrevivência, a gente fala de algo que é extremamente inconsciente. E quantas vezes a gente reage inconscientemente, mas a gente quer esse instinto de sobrevivência pra gente. E aí, quando a gente fala da lua também, a gente pode falar como tem essa substância nutritiva e contém esse útero, né, essa água, e contém esse útero que protege a criança, inclusive dos próprios impactos do ambiente. Se esse útero está bem desenvolvido, aí a gente pode falar de proteção, né? E proteção, quando a gente fala em pedagogia Waldorf, se fala muito me vem a imagem dos envoltórios que a gente tem que proteger essa criança. E se fala bastante que hoje em dia a gente está sofrendo bastante de perdas lunares, esses envoltórios, eles estão sendo abertos cada vez mais cedo. Não dá tempo desse ser se desenvolver no útero o suficiente, né? Não dá tempo desse ser se desenvolver um processo com a mãe o suficiente, não dá tempo de se desenvolver na casa o suficiente. Então, vai acontecendo cada vez mais uma dependência, sendo que tem uma independência, né? Esse ser tem uma dependência, porque a lua é sinônimo de dependência. É uma dependência emocional que nós temos uns dos outros. E aí, quando adulto, que a gente às vezes, né, tem um certo conflito com os nossos pais, ou com questões relacionadas à infância, é que essas necessidades emocionais, elas não foram supridas. E a criança sente, né? A criança é um ser de extrema vulnerabilidade, que depois a gente vai falando, mas mais do que isso, aí eu venho trazer a imagem que eu estava falando antes da questão da substância. A criança, não sei se vocês já viram essa palavra na pedagogia Waldorf, que a criança é um órgão sensório, ela absorve tudo do ambiente. Sim, a gente pode falar assim. Mas a gente pode falar que ela tem essa abertura, essa sensibilidade, porque ela é lunar, e ela tem essa captação dessa substância que está nutrindo ela. E aí, como eu falei, pode ser emocional, pode ser essa substância física, pode ser as imagens que estão sendo mostradas para ela. Porque a criança, ela é plástica, né? Ela é extremamente plástica, ou ela é adaptável ao seu meio. E aí eu entro numa outra palavrinha-chave da Lu, que é essa questão da gente se adaptar ao meio, né? Adaptar às circunstâncias. E até os 7 anos, a criança é isso, ela se adapta muito ao que ela vivencia, ao que ela experimenta, ao que ela vê, ao que ela cheira, ao que ela percebe. Essa se chama característica plástica, que é que nem esse útero. E essa vitalidade, essas célulazinhas do útero que vão se reproduzindo, de acordo com repetições dessa substância que vão tomando corpo nessa primeira infância. E aí os psicólogos dizem que até os 7 anos muito é moldado dos nossos hábitos, da nossa personalidade, e que depois é difícil, assim, a gente mudar algumas coisas.
porque sim, estão dentro do nosso inconsciente, estão num período em que a gente não tinha memória, né? Então, que a gente não se lembra e que é difícil acessar, e por isso que é muito difícil mudar. E aí, então, que tipo de substância essa criança precisa? E aí, eu quero trazer outro aspecto da Lua, que ela se chama o grande refletor na escuridão. Então, é um segundo aspecto, eu vinha imaginando, é uma noite escura, né, e esse poder que a Lua tem dentro de uma noite escura. Porque, afinal de contas, a Lua aparece só de noite? Não, ela aparece de dia. Várias fases ela tá ali de dia, mas ela tá apagadinha, como um espacinho em branco nesse céu azul. Mas aí chega a noite, que tudo tá escuro, e ela tem uma luz, né? Você consegue observar esses pontinhos de estrela, mas ela tem uma luz especial que irradia, que te traz aos olhos, né? E aí, eu vim fazer um paralelo, digamos, astropsicológico da Lua, que tudo que a gente vivencia durante o dia, ele é carregado para a noite. Por quê? Porque essa luz da Lua, ela não é dela. A Lua, ela não tem luz própria. Essa luz que a Lua reflete é um reflexo do Sol. A Lua é como um grande espelho reflexivo que está ali na noite. E aí vem o Sol, dependendo do ângulo que ela está, um Sol vai iluminar ela mais ou menos. E ela é esse reflexo, é um grande espelho. E aí, como ela é um grande espelho do Sol, a gente pode pensar que ela é um grande espelho dos nossos reflexos do dia. Então, tudo que a gente vive durante o dia, de noite, no sono, entra através de imagens, e aí vem o sonho, porque a Lua ela é imagem, né? Vem através do sonho, pesadelos, sensação de conforto e sensação de desconforto. E vai indo, né, para o nosso inconsciente e vai carregando de novo o dia e fazendo parte da nossa história, né? Tudo que a gente vivencia durante o dia é carregado para a noite. É esse grande reflexo. E quando a gente fala em criança, como essas experiências, essa grande receptividade de uma criança pequena no primeiro setênio, e essa grande influência dos seres adultos, que somos já sóis, né? E dessas experiências de luz que carregamos e colocamos em algum lugar aqui dentro dessa escuridão, a gente vem falar de memória e vem falar de passado, né? E como tudo que a gente vivencia vem fazer parte das nossas memórias afetivas. O que te afeta? E aí, quando eu falo de afeto, não quer dizer só afeto, carinho, coisa boa, porque a Lua tem isso, as nossas sensações emocionais de conforto e de desconforto. E o que te causou conforto, o que te causou conforto, o que te causou segurança e o que te causou insegurança. E isso faz parte de toda uma história, né? E toda uma história familiar. Porque quando a gente fala de Lua e fala de passado, a gente fala dos hábitos familiares, a gente fala de toda uma história que se carrega e daquela criança que nasceu dentro de uma família, que vai constituir a forma como é que ela reage emocionalmente. E o que ela precisou ser nutrida emocionalmente que acabou não tendo. O que acabou nutrindo desse lugar onde ela nasceu. E aí, quando a gente fala de passado, de memória, é legal trazer uma imagem de vocês. O que vocês fazem hoje em dia que ainda é reflexo de um passado? E que vocês têm um extremo conforto. E aí vem a June com seus bolinhos de coisa de vó, né? E vem essa capacidade do simbolismo também, que eu trago dos meus pais, e dessa capacidade de ter reverência a esse mundo, digamos, mais intangível que eu trago dos meus pais, e cada um tem algo, algum fiozinho que conecta, né, inconscientemente, que a gente carrega durante toda a vida com essa sensação de conforto e de conforto, né, e de sentir
realmente eu estou no lar, né? E quando a gente é adulto, não é lar físico, não é necessariamente morar com os pais, mas é esse corpo, casa, que foi sendo constituído no primeiro setênio, e que hoje esse corpo, casa, sou eu. Hoje esse corpo, casa, é lar, e que meus ancestrais vivem em mim. Esse passado de memória, que eu trago tanto coisas boas e tanto coisas ruins, esse passado de memória que me traz respostas emocionais positivas e outras nem tanto. Mas nós temos esse fio da história que nos carrega. E esse fio que ficou lá dentro, nessa escuridão, e que a gente nem se dá conta conscientemente disso. E aí, outro aspecto que eu venho falar da Lua são os ciclos e as fases da Lua. É outra coisa muito interessante que a gente pode super observar no céu, né? Lua nova, depois entra a lua crescente, lua cheia, gorda, e essa lua que mingua. E essa lua que mingua, os 3 últimos dias da lua cheia, a gente chama de lua balsâmica, que é a lua escura. Não se pode enxergar nada no céu. Os antigos povos, antes desse calendário que a gente conhece, eles marcavam o tempo baseado na lua, né? De uma lua nova até outra. Era o tempo. E hoje a gente vê que é um mês, né? Mais ou menos um mês. Então era marcado. E é bem interessante que os astrólogos dizem que a gente tem que aproveitar essa energia da lua, que é o que antigamente se fazia, né? A gente pode aproveitar do seu jeito, mas que a lua nova é bom para começar as coisas. Assim como a lua nova era uma lua interessante para semear, então tudo que é novo é aquele impulso, sabe? Aquele impulso. E aí a gente pode pensar no Guaí também, aqueles primeiros anos, é aquele impulso, vamos fazer, a gente não sabe muito bem como, mas tem aquele impulso de começar, vamos começar com um grupo de estudos, com mãe, assim, assim, assado, né? Então é aquele impulso inicial. Bueno, temos que ir para frente. Não sabemos muito bem como, mas tem aquele impulso de vontade. E quando a gente fala na gente, aí eu tô falando em termos de adulto, essa lua nova pode ter um impulso que eu quero para mim, eu quero um propósito, eu quero, sei lá, pode ser qualquer coisa, emagrecer, eu quero ter mais disciplina para estudar, eu quero saber lidar com meu filho de uma forma que eu me irrite menos, sei lá, vou ler comunicação não violenta, vou tentar, né? Então, tem impulso do querer. E aí, esse querer começa a ganhar um certo corpo. Quando começa a ganhar um certo corpo, que é a lua crescente, algo já está mais definido. No Guaí a gente viu, não, realmente é a pedagogia Waldorf que eu quero adotar, né? Talvez essa e essa aqui não caibam. Aí começa a surgir os desafios também, a lua crescente, porque quando a gente começa a ficar mais definido do que a gente quer, começa a surgir os desafios. Tá, mas aí eu quero isso, mas eu não sei muito bem como, então eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que me empenhar mais, eu vou ter que deixar coisas de lado, assim como aquela sementinha estava crescendo, aquele impulso, daqui a pouco tu vai ter que escolher uma que vingou melhor, né, e desbastar, eu sei que dói, né, mas desbastar aquelas que não vão vir dar resultado, né. Então esses são os desafios da lua crescente. E aí, quando chega na lua cheia, e aí vem a lua cheia, né? Que dizem, né, que a lua cheia é um momento de instabilidade, pode ser um momento de instabilidade emocional se tu não estás bem, porque é um período também que mexe muito as marés. E aí, na lua cheia, já tem um corpo para ser visível, e a gente pode mostrar esse projeto para alguém, tá? Já pode mostrar a cara, né? Que nem a lua, eu tô mostrando a cara para os outros. E aí eu digo que instabilidade emocional, porque quando a gente mostra a cara, a gente está sujeito a críticas, né? A gente mostrou nossa cara aqui, bom, alguém vai assistir essa palestra, tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai ficar com dúvidas, tem gente que achou que faltou. Porque a linguagem também, e o que nos interessa é de cada um, tem uma individualidade ali que vê, tem uma individualidade ali que observa. Mas a lua cheia é isso, é quando a gente mostra algo nosso e tá passível a, né, que o sol que tá ali em oposição vem aí, né? E aí, como não se deixar afetar nessa lua cheia,
é perceber que talvez o que venha de fora me iluminar, talvez seja uma parte que esteja faltando em mim. Talvez seja uma parte que esteja faltando na minha relação com meu filho, que não tá legal, na minha relação com meu marido, com o meu trabalho, enfim. Essa capacidade de unir opostos, que aí a lua cheia é o sol e a lua em signos opostos, né? Quando a gente fala de astrologia, mas é essa capacidade de te unir algo que está faltando, para que sinta mais pleno e para que o emocional fique tranquilo. Né? Se a gente observar, quando o nosso emocional fica mexido, é porque tem algo que não está bem resolvido dentro da gente. E aí vem a lua minguante, né? Então foi tudo mostrado, tudo beleza, as pessoas disseram que está faltando, que não está legal, enfim, né? Ou tu mesmo te auto-observou. Aí vem esse período da lua minguante, coisas que poderiam ser aperfeiçoadas. E é o período de realizar os fechamentos, assim como a lua vem e se fecha, nós também realizamos um fechamento do que a gente se propôs, né, do que a gente pensou, do que a gente viu. E aí vem a lua balsâmica, que é os últimos períodos da lua cheia, da lua minguante, desculpa, que é uma lua de cura, que é um período para descansar e para limpar o coração. Não lidar com a autoculpa, não lidar com a culpa dos outros, né, e ver o que pode ser feito num novo projeto, numa nova proposta, em um novo ciclo. E aí tem muita gente que utiliza essa sabedoria das luas para começar algo na lua nova e que perdure por um mês. E é interessante e difícil isso, por quê? Porque atualmente na sociedade contemporânea a gente vive um mundo que é assim, ó, e o mundo que tu quer uma coisa hoje e amanhã tu quer outra, né? Além da correria, tem um excesso de quereres, tem um excesso de escolhas, que é bom, né? A gente vive, digamos, um período solar, porque antigamente não tinha excesso de escolhas, né? Tu nascia numa família que era de sapateiro, daqui a pouco tu tinha que ser sapateiro, morar no mesmo bairro, né? Fazer as mesmas coisas, e não, hoje em dia é um excesso de escolhas. Só que nesse excesso de escolhas a gente se perde. E a gente não consegue, muitas vezes, realizar o que a gente se propõe. E quando eu falo realizar o que a gente se propõe, não é somente ações em nível de trabalho, mas é realmente é uma dieta, é um exercício físico, o âmbito dos relacionamentos, aí é mais difícil ainda. E aí ter esse tempo, né? E quando eu falo de ciclo e fases, eu falo de tempo. Experimentar, viver o tempo e compreender que tudo tem um início para começar, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Não se permitir ser levado por uma ansiedade emocional dos dias de hoje, compreender que existe ciclos nas nossas vidas e que existe fases, e é preciso, não principalmente iniciar, porque a gente é muito bom em iniciar, né, mas é preciso terminar. É preciso chegar ao estágio da lua minguante e fechar, para que uma nova coisa aconteça, porque senão tu não fecha aqui e aí tu abre outra portinha, né? E aí tu não fecha aqui e abre outra portinha. E aí vai gerando ansiedade. E aí o que eu falei são das questões das perdas lunares do dia de hoje, é não compreender. E uma vez uma amiga minha me disse que se a gente não espera, né, não ter esse tempo de esperar para que as coisas aconteçam, que as coisas tenham esse fechamento, a gente faz sofrer a gente mesmo e também faz sofrer os outros. E aí quando eu falo em fechamento, pode ser o fechamento de uma relação, né, em que consiga se curar esse coração, tanto de ambas as partes, né? E ter essa sabedoria interna que a gente pode ter essa lua dentro da gente, né? Se a gente puder saber usar ela. E aí, só que, claro, aí vem a coisa da lua que é da repetição, e aí quando a gente fala de criança pequena, muitas vezes da pedagogia Waldorf, a gente fala repetição, eu não sei direitinho o verso, mas depois podem falar, mas que repetir é vivenciar, né? Repetir, vivenciar. E aí, quando eu falo em ciclos da lua, é uma lua nova, fechou um ciclo, e aí vem uma outra lua nova, e fechou um ciclo, e vem uma outra lua nova, e fechou um ciclo. É um ciclo de espiral. E quando a gente percebe nos povos antigos, por exemplo, nos povos incas,
A espiral está relacionada ao tempo. O próprio Nietzsche também falava do eterno retorno, né? Então, essa espiral que vem com uma roupa nova, mas vem, fecha, vem, fecha. Inclusive, a espiral nos povos indígenas dos Andes, ela estava relacionada à Pachamama, que é a mãe. E aí a gente vem falar desse outro aspecto feminino nosso, né? Esse resgate da mãe e esse poder que a mãe tem do feminino. E esse poder que a mãe tem, que as mulheres, por querer muitas vezes se igualar aos homens, pelas exigências econômicas, inclusive exigência de liberdade, de poder escolher a sua própria vida, né, de estar nesse meio social. Não quer dizer que a mãe tem que ser uma mãe de antigamente, mas como ser uma mulher hoje, tendo essa mulher do feminino, né, respeitando seus ciclos, suas fases, reconhecendo que nós temos essa potencialidade de nutrição muito forte. Física, nutrição emocional, nutrição de um social. É esse feminino que inconscientemente nos carrega, mas que a gente sente vontade de estar ali, naquele lar. E aí, quando eu falo da pedagogia Waldorf, enfim, a pedagogia Waldorf, no meu entendimento, ela é extremamente feminina, porque ela se constitui como uma grande família. E aí a gente tem vontade, enquanto adultos, ter uma família expandida em algum lugar, né? Porque, no fundo, todo mundo tem essa necessidade de acolhimento. Ainda mais hoje em dia, que nós não temos mais esse contato com a família, por morar em diferentes cidades e tal. Inclusive, valores que possam ser diferentes, mas a gente procura um lugar em que a gente se sinta acolhido. E aí, quando eu falo de criança pequena, de ciclos e fases, eu posso falar do corpo de hábitos. E quando a gente fala em hábito, na pedagogia Waldorf, a gente fala do corpo etérico, que é um corpo inconsciente, né, que atua dentro da gente e que ele é capaz de estimular os nossos hábitos, tá? E aí, eu falando de hábito, o que é um hábito? O hábito são tarefas que a gente tem que fazer cotidianamente, que dentro de uma cultura tem uma determinada convenção. Então, sei lá, escovar o dente de manhã, né, tomar café, dar um beijinho de tchau para a criança que vai para a escola, tal horário, almoçar juntos na mesa, aí tem os talheres dispostos de determinadas formas de se sentar. Então, são pequenas coisinhas do cotidiano que tomam muito de nosso tempo, e a gente sabe que, como mãe, para desenvolver os hábitos das crianças e da rotina das crianças, a gente toma muito tempo, né? Desde o preparo da comida, a sentar junto na mesa, a sair da mesa e poder depois trazer isso para a criança de uma forma que ela se habitue, que a gente sai da mesa, recolhe o prato e lava, né? E aí, quando eu falo, preparou a comida, preparou a mesa, comemos juntos, né, em família, e aí recolhemos para depois lavar, eu também estou falando de um ciclo, de início, meio e fim. E quando se fala de ciclo de início, meio e fim, eu falo de lua. E eu me lembro que a nossa professora do curso de Pedagogia Waldorf, a Rose, dizia: é muito importante, na frente de uma criança, nós fazermos gestos que tenham início, meio e fim. Né? Que a gente aprenda a finalizar processos. E o próprio Steiner, ele pega coisas do cotidiano habitual que a gente quer desenvolver, coisas muito simples, né? De estimular o pensamento, de estimular a vontade, muito simples, tarefas cotidianas, mas que sejam feitas todos os dias e com um determinado ritmo. Porque é o ritmo e a rotina que vai ajudar nessa formação desse hábito da criança. Né? E aquilo começa a acontecer naturalmente. Eu me lembro que uma pessoa muito querida minha que me instruía em meditação, ele dizia como é difícil tu meditar, né, regularmente e tal, e ter esse hábito da meditação. Mas ele disse que o hábito é como se fosse... Lembra aquelas brincadeiras que a gente fazia quando criança, assim? Quando tinha várias crianças que a gente ficava brincando de caminhar na volta da piscina, todo mundo no mesmo sentido. E aí tu caminhava, até que tu gerava uma força daquela água, que daqui a pouco aquela água te carregava, que tu não precisava nem mais caminhar, tu só te soltava e ia no fluxo.
E aí, quando eu falo de hábitos, a gente fala isso, que de início, para tu conquistar um hábito, tu exige um certo esforço, exige tu caminhar com força na volta da piscina. Só que depois disso, tu simplesmente te solta e tu é carregado, porque o teu corpo naturalmente vai querer fazer aquilo sem que tu exija esforço. E isso acontece nas crianças também, quando a gente tem uma determinada rotina, um ritmo com as crianças, a gente de início é um pouco difícil, mas depois a coisa vai acontecendo naturalmente, que tu não precisa, né, nem tá brigando, nem tá... Claro que às vezes tu tem que estar conduzindo, porque a criança tem um tempinho de querer ficar brincando, né, mais paradinha, mais lenta, mas a coisa vai fluindo no cotidiano. E quando a gente fala de hábito, a gente fala da lua. E aí, pra gente mudar, e a gente fala de passado, né, tem esse passado que constituiu esse hábito, tá? E um hábito, ele precisa de pelo menos 28 dias para ser levado adiante todo dia, para que ele fique incrustado no nosso corpo etérico. Tá? Então, quero tirar uma fralda, quero tirar um bico, quero tirar uma teta. Então, espera 28 dias para ver o que vai acontecer. Provavelmente, às vezes, pode ser até antes, né? Mas espera, né? A coisa da espera, do tempo, espera e ritmo para ver. E que realmente, daqui a pouco tu é carregado na piscina e tu tá ali só fluindo, e a criança fluindo, e as tuas relações fluindo. Então, é esse hábito, tá? Só que, claro, o que acontece? Os hábitos podem... Até eu tava lendo o livro dos primeiros 7 anos, do Edmond Shottle, e aí ele fala bem legal sobre os hábitos. Ele diz que os hábitos podem ser uma camisa de força, né? E como os hábitos estão ligados ao passado, às vezes o hábito tu não consegue dançar conforme a música, então tu tem que ter uma certa flexibilidade, né, para que esse hábito consiga abrir um espaço também para que algo novo possa surgir, né, ou que precisa ser revisto. Um hábito talvez de uma criança em desenvolvimento, um bebezinho pequeno é diferente de um hábito de uma criança de 2, de 3, de 4, né? E é preciso desenvolver nesse sentido. E aí, desculpa que eu me esqueci de falar, mas eu queria ter falado que eu não anotei aqui. Quando eu falo de receptividade, que aí eu vou botar esse slide anterior, tá? Do grande refletor da Lua como essa recepção dessa luz que vem fora, eu falo sobre imitação, que as crianças, ela têm essa grande capacidade de imitar, elas são extremamente imitativas, elas imitam o gesto que a gente faz, elas imitam a nossa entonação de voz, né? O jeito que muitas vezes a gente briga com a criança, às vezes vai ser o jeito que ela vai brigar com o irmãozinho, né? Ou com um colega. Elas imitam os nossos estados de espírito. Se a gente tem como é que a gente lida com as nossas emoções? Se tem uma tendência a ficar mais preocupado, mais nervoso, mais estressado, mais melancólico, fingindo que não está acontecendo nada, mais na esportiva. Então, elas tendem a imitar isso da gente. As crianças têm esse grande poder de imitação. E é assim que elas aprendem o mundo. E é assim que a gente aprende o mundo. Na verdade, nós adultos seguimos com o poder de imitação. Não é à toa que a moda faz sucesso. Né, cada ano, mas as crianças muito mais. E diz que não é por acaso que uma criança nasce numa família que, enfim, seja mais musical, numa família que seja mais manual, então ela vai trazer essa imitação da música, vai trazer essa imitação da culinária, vai trazer essa imitação de algo mais manual, vai trazer a imitação que for oportunizada para ela em casa e depois no meio social. Porque não é só em casa, a gente percebe que as crianças também pegam muito dos parentes, inclusive de próprias outras crianças dentro de um jardim de infância e dos ambientes que ela for frequentar. Então, ela tem essa grande capacidade de imitação, tá? E principalmente até os 7 anos. E olha que interessante, porque quando eu falo de hábito, na verdade, elas têm um pouco o oposto, assim, porque uma imitação, ela traz algo novo, tá? Só que a imitação, quando ela acontece frequentemente, com uma certa frequência dentro de uma educação de uma criança, ou sentar-se à mesa, né, maneira de, sei lá, de pegar a colher, ela acaba se tornando um hábito.
né? Então, uma imitação imitada frequentemente, ela se torna um hábito. E nós, como adultos, se a gente vê, por exemplo, um hábito que a gente não gosta na gente, né? Um determinado tipo de reação emocional que a gente não tem, a gente pode se espelhar em um bom exemplo de um amigo. Né? Olha o bom exemplo dessa pessoa, olha como ela é guerreira, olha como essa pessoa ela é compassiva. E aí tu te espelha porque tu quer imitar, né? Não necessariamente nós adultos imitamos tal qual, mas ela tem esse espelho do outro que me traz, né? Aí vem a questão da lua, do espelho do outro, que eu quero imitar de certa maneira, né? Com o meu estilo, minha individualidade, mas que é algo que eu preciso mudar em um hábito que não é tão interessante em mim. E aí essa formação de hábitos. E esses hábitos, ele depende, é questão de cultura, né? Depende de uma determinada cultura, depende de uma determinada família. E eles te ajudam a ter uma desenvoltura social quando tu vai estar depois de um determinado contexto, né? Então, por exemplo, tu tem um hábito, diz que a educação começa em casa, né? Então, a responsabilidade começa em casa. Então, esses pequenos afazeres da vida cotidiana, que a criança está preparada, né? De ajudar, de lavar, então ela vai chegar na casa de amigo, ela vai continuar com esse hábito, ela vai te dar essa desenvoltura, ou não, ou determinados hábitos que não são tão interessantes, vai visitar alguém ou dentro da escola e pode acabar sendo prejudicial também, porque a criança, como ela é imitativa, ela é pequena, ela ainda está muito inconsciente, ela não consegue ter a noção do que é interessante e o que não é interessante imitar, ela simplesmente imita. Né? A imitação, ela não é boa nem má, ela simplesmente acontece. Só que o hábito, quando está bem enraizado, ele ajuda a gente, e aí quando eu falo de ciclo e falo de hábito, ajuda a gente a plasmar as coisas que a gente quer. Porque, e aí eu falo de corpo etérico, que é aquele corpo plasmador, né? Aquele corpo que faz, gente que fala, né? E aí eu me lembro do Peter, que trazia um exemplo do corpo etérico para tentar entender, que é bem interessante, é assim, eu quero construir uma casa, tá? O arquiteto, que é o que eu quero construir uma casa, e vai contratar alguém, e ter esse querer, essa vontade, é o eu. Só que quem realmente vai botar a mão na massa e levantar as paredes é o corpo etérico. Quem realmente vai levantar as paredes e botar a mão na massa são os nossos hábitos. É como a gente organiza as nossas tarefas e convenções cotidianas para que eu consiga plasmar alguma coisa que eu quero. Então, esse é o corpo de hábitos que vem a trazer isso, tá? E aí tá, e imagina assim, não tem criança que foi criada sem hábito nenhum, né? Qualquer hora para dormir, faz qualquer coisa qualquer hora. Como ela vai ser difícil de conseguir plasmar futuramente numa vida adulta o que ela quer, porque ela não consegue ter uma rotina de organização na vida dela. Ela não consegue ter um ritmo. Quando a gente não tem o hábito, a gente flutua muito, porque o corpo etérico talvez não foi desenvolvido de uma maneira tão interessante, de acordo com o que nos dá vontade na hora, de acordo com o nosso estado de espírito. Eu tô meio tristonho, né? Ou, daqui a pouco alguém me convidou para fazer tal coisa. A gente fica muito à mercê das circunstâncias, a gente fica muito à mercê da imitação do que vem de fora, né? Esse reflexo que vem de fora que eu já saio de mim mesma. O hábito, ele ajuda a construir essa casa lar que eu sou, essa casa lar que nós somos. E aí vem a grande questão, nós como educadores, nós como mães, como pais, vós, que hábitos e que gestos eu estou colocando para essa criança que são dignos de serem imitados com frequência. E aí, enfim, entra a questão da autoeducação, mas também da autoobservação, ter esse período de se autoobservar e também de se querer mudar, né? Para que tu consiga estar na frente de outra pessoa, que ela consiga desenvolver hábitos que possam ser mais produtivos e possam potencializar esse ser humano que está chegando, né? E hábitos que possam ser produtivos e
que possam ser bons para a gente, que a gente não simplesmente os ignore, mas que a gente consiga, através de um ciclo lunar, como ajuda, né? Por exemplo, de um ciclo lunar mudar. Algo que precisa ser modificado, que muito é repetição de nosso passado. Essa memóriazinha que ficou escondida inconscientemente, que a gente não tem. Simplesmente somos carregados. E aí, quando eu falo de lua, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo, Júlio, eu achei que não ia conseguir falar, já tá indo, né? Quando eu falo de lua, aí eu vou trazer essa imagem dessa coruja. Temor e intimidade. Bom, aí a gente pode ver esses filmes, né, que a gente vê desses animais caçando durante a noite, né? Durante a noite tudo pode acontecer. A noite, a escuridão, ela é um ponto de busca e luta pela sobrevivência. E esse animal, ele pode ir à caça, né? Ser a caça ou ser o caçador. Então, ele mexe muito com os nossos instintos. E quando eu falo de escuridão, eu falo do desconhecido. Essa capacidade do desconhecido e como o desconhecido nos amedronta. E aí, enfim, a gente pode lembrar da gente mesma quando a gente começou a aprender a dirigir. Não sabia nada de direção e aprendemos a dirigir. Ui, que nervo, como mexe o nosso emocional, né? Não sei como é que eu faço agora, e vou fechar, e vou não sei o quê. Aquele nosso emocional fica um turbilhão. Por quê? Porque é o desconhecido. A escuridão, o desconhecido sempre nos causa temor. Depois que aquilo se torna um hábito, né? Depois que aquilo se torna uma habilidade, a gente consegue dirigir sem nem olhar a marcha que está fazendo, vai indo, vai desviando automaticamente, e isso também é algo que representa o nosso corpo etérico. E quando a gente observa nas crianças essa questão do temor e intimidade, as crianças são muito perceptivas nesse sentido, né? Tanto que às vezes eu fico de cara, assim, quando as pessoas dizem, ai, olha como ela tem vergonha, olha como ela é envergonhada, olha como ela é tímida. Os rótulos. Aquela criança cresce tímida, envergonhada, né? Que geralmente a gente fala, normal, né? Todo mundo fala por hábito, né? Hábito de linguagem que a gente repete. A criança, sim, em geral, ela tem essa coisa do desconhecido. A criança gosta de coisas conhecidas, ela se sente segura com conhecido. Aí, quando a gente fala de lua, a gente fala de segurança. Ela gosta de estar sempre na mesma escola, ela gosta de estar sempre na mesma casa, ela gosta de estar sempre na mesma cidade. Às vezes ela chora porque tu vai por uma rua diferente que não é conhecida dela. Essa questão do conhecido e desconhecido é algo muito instintivo. A gente até tinha pego uma gatinha aqui em casa e ela chegou louca de medo. Ela ficou uma semana escondida embaixo do balcão da cozinha, não saía de lado nenhum. E aí tu vai cativando esse bichinho, né? Tu vai mostrando para ela que essa vulnerabilidade do medo que ela sente, ela pode ser acolhida e que tu tá ali para cuidar daquele bichinho. Tu tá ali para fazer carinho, tu tá ali para nutrir, né? Para dar comida para esse bichinho que chegou, falando em termos de gato, para tentar ser didática. Mas a criança pequena, sim, ela tem esse temor frente à vida. É tudo novo, imagina, é tudo novo, né? Tudo novo. Por isso o excesso de choro também. É tudo novo, né? Que diz, a criança tem completa confiança. Não, não é. Ela tem essa nuance de temor e intimidade. E depois que tu conquista a intimidade de uma criança, se a pessoa está aberta para acolher essa criança no que ela necessita e dar essa substância nutritiva, física, né, emocional, psíquica, ela se abre em intimidade. Aí sim, né? Aí vira um oposto que a criança não desgruda da gente. Quer dizer que não é assim, né? Essa questão do temor e intimidade. E aí, quando a gente fala disso, a gente pode falar, por exemplo, da nossa vida adulta. Tu chegou num lugar que tu não conhece ninguém. Né? Aí tu encontra alguém conhecido que nem conhecia muito, mas tu já te dá um certo conforto e tu vai lá conversar. Né? A sensação de conforto com o íntimo, que nos é íntimo. Isso é uma característica da Lua. E essa característica dessa extrema vulnerabilidade, que no fundo, nós temos isso dessa criança pequena que morre de medo do desconhecido.
que morre de medo de uma pandemia, né? Trazendo para os mundos de hoje, o que vai acontecer comigo, com meus pais e com as pessoas que eu amo? É esse desconhecido. A gente tem muito mais medo do desconhecido do que da coisa em si. A gente tem muito mais medo da escuridão do que a gente enxerga, né? E essa vulnerabilidade que é tão humana e que a gente tem que aceitar mesmo quando adultos, né? E aí eu estava até essa semana pegando para ler um livro da comunicação não violenta, um livro que há anos eu queria ler, eu disse, vou começar a ler, é tão importante, né? Tanta coisa, alta habilidade, dificílima habilidade da comunicação não violenta, e é tão importante para tudo, né? E aí, o que ele diz? Que a comunicação, ela acaba sendo violenta, por quê? Porque a gente não sabe o que a gente sente. A gente não sabe quais são as nossas necessidades emocionais, né? E que o outro interfere, né? Por isso que a gente acaba reagindo emocionalmente, por isso que a gente acaba se sentindo ameaçado, como um animalzinho acuado, né? Que não se sente acolhido e que acaba mostrando as suas garrinhas ou fugindo para sua toca. E aí, só para falar um pouquinho da astrologia, e aí, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma leitura de um mapa astral, o que a gente observa com relação à Lua? Que a Lua, ela não tem um mapa igual ao outro, né? O mapa é completamente diferente porque depende do local de nascimento, do horário de nascimento. É muito difícil ter um mapa igual ao outro. Então, depende do signo da Lua. Então, determinadas luas, signos de fogo, né, os signos de água, que são completamente diferentes, os signos de ar, tem determinadas coisas que me dão mais conforto do que outras, né? Talvez agir corajosamente me dê mais conforto, ou talvez ser acolhida, talvez ser escutada mais me dê mais conforto, talvez a natureza me dê conforto, talvez as palavras, talvez estudar me dê conforto, e aí depende da peculiaridade de cada um, tá? E aí também tem a ver na astrologia com a casa da Lua, que dependendo da casa onde a Lua está, é alguma área da vida que ali eu me adapto, que alguma área da vida que eu encontro um lar para mim, que é onde eu posso ser carregado, onde eu posso sofrer a questão da imitação, aonde eu posso plasmar muita coisa, né? Onde eu posso acolher, aonde eu tenho uma maior necessidade de ser acolhido. Mas, enfim, né, isso é uma palestra que seria mais específica para astrologia, mas eu queria trazer todo esse embasamento da Lua, junto com a questão dessa vulnerabilidade e necessidade emocional, que pertence à criança pequena, né, e que pertence também a esse mundo adulto que ficou esquecido e que precisa tanto ser resgatado. E aqui eu vou compartilhar alguns links para quem quiser anotar. Tem uma página no Face, tem no Instagram, tem aquele canal do YouTube que tá enorme ali, é que para eu conseguir botar o canal do YouTube Hora Estelar, preciso ter 100 inscritos, tá muito devagarinho. E temos a nossa parceria com o Guaí, né, Juni? É uma parceria que começou há um tempo, e que as pessoas que chegarem pelo Guaí quiserem fazer um mapa astral, 30% da renda é revertido do projeto do Guaí para a associação. E aí é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu, de alguma maneira, possa ter trazido um pouquinho de luz na escuridão, que a gente consiga cada vez mais honrar, né, esse feminino que existe dentro da gente e saber que essa força que é tão frágil, que ela é tão vulnerável de certa maneira, ela tem um grande poder de transformação, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que pela força, muito mais do que seria aspectos mais masculinos, né?
essa sensibilidade que nos permeia e que nos carrega, como uma água. Cris, querida, que fôlego, não? Tá ótimo, nem precisou de pausa, que bom. Fico bem feliz, estava ótimo, muito boa a fala, querida. Ficou assim, ficou redondinha que nem a lua, sabe? Bom, muito bom. Nós vamos agora abrir para as perguntas, né? E a gente deixa agora o espaço de troca, tá? Para quem tiver perguntas a fazer. E o chat está aberto para quem quiser perguntar ali também escrevendo. E quem quiser também só se inscrever e abrir o microfone, a gente também abre o espaço agora para essa troca, tá bem? O Matheus já se inscreveu aqui para fazer uma pergunta. E aí, vou te pedir só para você, então, tirar a telinha para a gente poder abrir. E agora a gente vai se ver todos aqui, imagino. Bem. Aí, joia. E eu vou anotar aqui o livro que tu falou, do Edmond Chorio, o título, para quem quiser também a referência, né? Porque é um bom livro para quem está estudando infância. Aliás, é um livro base, né? Basilar mesmo, para a gente compreender a fisiologia. Então, vou escrever aqui para nós também. Matheus, você quer começar? Vou lá. Boa noite a todas e todos. Parabenizar a Cristina. Muito linda a fala, assim, realmente muito redonda, assim, num ritmo incrível, assim, fechou. Foi um ciclo muito bonito mesmo. E eu queria te ouvir um pouco dessa relação da Lua com o ciclo menstrual, né? E se tem alguma diferença, assim, por exemplo, né? Hoje a gente vê que as meninas têm a menarca cada vez mais cedo. E como é que essa lua influencia antes, né, nas crianças, e aí depois da menstruação, se tem alguma mudança de influência e como é que isso permanece e tal, né? Ou até também a menopausa, talvez, se existe alguma relação com esse ciclo da mulher ao longo da vida. Obrigado. Tem algumas pessoas, na verdade, eu confesso que eu não trabalho com ginecologia natural. Tá? Tem pessoas que trabalham com isso. Inclusive, eu já ganhei de umas amigas algumas imagens que dizem: mulher que menstrua, não sei, assim, não me lembro de cor, mas mulher que menstrua na lua crescente é uma mulher que está empoderada. A mulher que menstrua na lua tal é com sentimentos que está assim, que está assado, né? Eu não sei te dizer, né? Eu também acho que inclusive dentro da própria astrologia e dentro desse outro tipo de conhecimento que trata desse campo, digamos, mais esotérico, e também até do próprio conhecimento tradicional, tem muita coisa, tem muita teoria. Né? Mas como é que isso é observado na prática? Muitas vezes, até dos próprios livros da astrologia, eu te digo que eu mesmo refuto, sabe? Porque começa aquela enxurrada de teoria. Mas se isso não acontece na prática, será que esse conhecimento é válido, né? Então, realmente eu não sei te dizer se, toda mulher colocar um rótulo, sabe? Inclusive na astrologia tem que ter muito cuidado para não colocar rótulo. Mulher que menstrua na lua cheia, a lua que está exposta, que é a grande mãe, que não sei, né? O que eu estou tentando agora observar, eu estou marcando a minha menstruação de acordo com o ciclo lunar. Eu vou observando que o meu ciclo ele é menor de 28 dias, tá? Então nem sempre eu menstruo na mesma lua, ele vai sendo modificado. E nem todo mês às vezes tem uns meses que é 21 dias, às vezes tem uns meses que é 24. Então, o período que eu menstruo, que eu inicio a menstruar, ele é diferente. Mas ainda, para mim, esse estudo, ele é muito incipiente para eu te dizer que
se determinada lua que eu menstruei, eu tive determinados estados emocionais. E aí eu venho te falar da lua e eu venho desconstruir, porque eu sou uma desconstrutora de conceitos. Porque hoje em dia está muito na moda, tanto que os astrólogos sempre falam das influências da lua, né? Tal dia está acontecendo tal coisa, né? Tem vários astrólogos famosos, tanto que como está na moda, né? Muitos astrólogos estão tendo só essa pegada das influências lunares. Eu gostava muito de um professor de astrologia que eu tive, que ele disse assim, a astrologia, né, ou a própria lua, né, a influência de uma lua, ele é uma partezinha, nossa, que influencia o nosso emocional. Nós, seres humanos, somos muito mais complexos, muito mais complexos. Nós dependemos do nosso estado de espírito. Se diz que a lua é boa, mas tu estava brigando com teu marido, boia naquela lua, daqui a pouco não, né? Depende do que te aconteceu no dia, mas o que eu gosto é tu conhecer as luas, e principalmente conhecer a tua própria lua, do teu signo, e da casa, enfim, de como é que ela interage, para tu saber quais são as tuas necessidades emocionais. Mas com relação a essa da menstruação, realmente, eu sei que tem muita gente que está falando sobre isso, mas é bem isso, eu acho que tem que observar-se, né? Observar-se. Antes de observar na realidade, antes que os conceitos sejam completamente difundidos. Né? Ô, Júlio, apareceu uma coisinha ali. O Matheus agradeceu aqui, Cris. E eu acho que é isso, assim, né? Muito do que a pedagogia Waldorf traz, né? Dessa observação dos fenômenos, né? Da gente observar os fenômenos e dessa nossa auto-observação, né? Para que a gente consiga realmente ir em busca e tentar decifrar o que é para cada um, né? Porque nós somos indivíduos. A Lua pode ter suas características num geral, mas de acordo com cada pessoa, ela pode se apresentar, se manifestar, né, de acordo com as emoções de uma forma diferente, né? Por isso que eu achei super interessante tu falar desse não rotular, né, de ter esse cuidado, assim, com esses rótulos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Matheus agradeceu, né? A Suzy também agradeceu. Deixa eu ver. E eu acho que é isso, eu não sei se alguém mais tem mais alguma pergunta, se quiser abrir o microfone. Uma coisa curiosa, não sei também se tu pode falar um pouquinho, né, dentro de tudo isso, seria em relação aos partos, né, se tu tem algum conhecimento também dessa influência. Porque o meu parto mesmo foi bem numa troca de lua, assim, ó, batata. Tipo, completou as 40 semanas, trocou a lua, o Antônio nasceu, sabe? E eu não tava ligada nisso, assim, depois que eu comecei a parar para pensar e observar. Eu não sei se tu gostaria de falar um pouquinho também em relação ao parto em si, né? Esses partos mais humanizados, tu tem algum conhecimento para trocar com a gente? Eu tenho um livro que é muito legal, que é a Influência da Lua no Mapa Astral, da Dona Cunningham. Eu acho que é o livro mais completo que fala sobre a Lua. E aí, realmente, se fala que as mulheres pariam muito, mas muito, que as maternidades enchiam bastante nas luas cheias. Só que eu acho também, aí vem uma impressão minha, que hoje em dia a nossa realidade ela está muito artificializada, né? A gente não vive de acordo com a Lua, porque se a gente fosse viver de acordo com a Lua, a gente iria respeitar os ciclos, a gente iria no escurecer, dormir, no acordar. E a Lua da mulher, aí falando da Lua da mulher, nós tomamos anticoncepcional. Então também nós estamos sob influência de outros, né, mecanismos de concepção, né, que vão ao desencontro. Por exemplo, as mulheres que antigamente não tomavam pílula, diz que todas menstruavam juntas, né, por exemplo, de uma tribo, porque eles acabavam ficando parecidos. E hoje em dia
tem coisas que acabam influenciando a gente que acaba... E aí, inclusive, nesse livro diz que hoje em dia a gente vive a questão da perda lunar. E aí a gente fala de perda lunar, que é tudo que é mais... que não é natural, né? Que é mais artificial. Que aí seria, por exemplo, a própria questão da alimentação, já pré-pronta, né? Seria uma perda lunar. Esse ritmo frenético que a gente vive, que vai nos colocando, né, e que a gente não respeita os ciclos, muitas vezes a gente não respeita não necessariamente porque a gente quer, mas porque tem um excesso de demanda. Excesso de demanda. E que pode instabilidade emocional nos dias de hoje. E aí, o que ele diz, para além da gente perceber qual é a lua do momento, né, que também é interessante, mas é a gente conhecer a nossa própria lua, para que a gente não seja simplesmente levado por essas demandas e que a gente aprenda aqui, olha, eu funciono assim, eu preciso mais de rotina, não, eu preciso estar sempre me encorajando, sempre com novos projetos, sempre sendo pioneiro, eu preciso estar fazendo atividades em parceria, que é o que eu me sinto bem, eu preciso estar me comunicando, que a gente conheça a nossa própria lua, né? Posso perguntar? Oi, pode. Oi, parabéns, Cristina. Muito Obrigada. ótima palestra. Eu queria saber como é que a gente conhece a própria Lua. No mapa astral é a Lua no signo? É isso? Tem o signo, tem a lua, tem os aspectos que são questões que dificultam a expressão daquela lua, né? O que pode dificultar. E tem a lua de nascimento também, que tem a ver se a gente nasceu numa lua nova, a gente vai ter características mais de lua nova, se a gente nasceu numa lua minguante, né? A gente nasceu na lua cheia. Eu nasci num pedacinho, finalzinho da lua cheia, que é a lua divulgadora. Então, de certa maneira, a questão da mensagem, sim, tem algo bem especial para mim. Um conforto emocional. E aquilo que tu diz assim, nasceu na Lua em Libra, aí a gente procura sobre isso aí. E claro, assim, eu digo, até hoje eu leio meu mapa astral. É sempre um campo de descoberta, né? Tem coisas que para a gente faz sentido, mas se a gente não ler o mapa e não comparar com a nossa própria história, ou com a própria maneira da gente estar lidando com o mundo e consigo mesmo, ele fica ali, né? Então, Sim. uma mandala de espelho de autoconhecimento. Obrigada. Eu gostaria de falar um pouquinho. Cris, boa noite para todos. Muito bom te ouvir, Cris. Realmente tu fez o ciclo, né, da Lua assim, abriu e fechou. E agora isso que tu falou, que tu leu o teu mapa, eu achei interessante porque esses dias também nós estávamos conversando um grupo, uma questão assim, que tem um mapa que mapeia, mas o território ele é muito mais profundo. E ele está sempre cambiando, né? Está sempre mudando. Então, o mapa é só uma orientação para tu fazer uma experimentação, tipo assim, eu pego um mapa para seguir naquela trilha, mas a trilha é totalmente diferente do mapa. Ela é sempre nova, ela é sempre aberta, né? Eu achei que aí a minha contribuição. Quem sabe poderia sim, tem uma setinha que te diz dobra à direita, e tu pega aquele caminho. Daí daqui a pouco naquele caminho começou a chover, ou daqui a pouco fugir dele para procurar um abrigo, ou daqui a pouco aquele caminho estava meio lameado, né? Ou apareceu algo que te deixou mais contemplativa, ou apareceu, sei lá, uma onça pintada. E aí, enfim, né? É mais ou menos isso. Mas tem um mapa, né? O caminho talvez segue por ali. Mas o que vai aparecendo ao longo de caminho, isso vai depender do mistério da vida, né? Mistério. Isso aí a gente não tem respostas. Oi, Cris. Tá me ouvindo? Oi,
Oi, amor, eu tô sem câmera, então vou só falar. Peço licença para falar. Cris, que delícia, que ótimo, que importante. Assim como sempre foram as tuas indicações sobre esses mapas e sobre o céu na vida da gente. Essa palestra de hoje também vem, ainda mais agora que eu tô assim nessa sensibilidade toda, vem preencher. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Que como é interessante esse conhecer a lua da gente, para a gente saber dos nossos aspectos enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esse feminino ou masculino, mas queria saber de ti, assim, como, se é possível fazer essa relação entre a lua nossa e a lua dos nossos filhos, e fazer essa relação para saber, talvez, descobrir necessidades emocionais ou forma de chegar, né? Forma de se colocar para que essa relação seja de uma maneira de se conhecer e de se colocar de uma maneira mais amorosa e não sei, assim, tu entende o que eu digo? Se é possível fazer essa relação entre conhecer o nosso aspecto, a nossa lua, os nossos aspectos e dos nossos filhos. É possível? Beijo. Obrigada. Com relação à nossa lua, olha que interessante, porque quando a gente era pequeno, a gente é extremamente lunar, nós tínhamos determinadas necessidades e emoções que nos davam conforto, ou desconforto. Mas muitas vezes os nossos pais, eles vão agir com o jeito deles. Então, tinha determinadas coisas dos nossos pais e das nossas mães que não couberam na nossa lua. E por imitação e por hábitos dos nossos pais, pai e mãe, nós fomos deixados a nossa lua de lado. E aí eu falo de mim, porque eu tenho a lua em virgem e eu nunca consegui ser uma pessoa organizada. Nunca não, eu tinha dificuldade de ser mais organizada, eu tinha dificuldade de ter mais rotina. Porque eu fui criada, e eu acho que a nossa geração sofre um pouco disso, e que, enfim, né, não é uma questão de trazer culpa para ninguém, mas que as mães estavam fora de casa. Foi uma outra geração que foi ótimo para as mulheres, mas que as mães já estavam fora de casa. Então, essa rotina, essa questão dos hábitos das crianças ficaram, digamos, mais bagunçados. Nós somos uma geração que a alimentação também já não era tão nutridora e que as imagens emocionais estavam muito mais abertas do que antigamente, que tem suas coisas boas, mas tem suas coisas ruins. Porque essas imagens emocionais, hoje em dia, toda criança cada vez mais está exposta ao filme de terror que o pai está vendo, os noticiários, enfim, tudo que está acontecendo. Mesmo que não seja proferido de um ser humano, as crianças estão sendo impregnadas, né? Essa substância nutridora que está sendo impregnada. E aí a gente acaba também se desconectando com a nossa lua. Só que quando a gente é mãe, a nossa lua flora é incrível. O momento que eu tive os meus filhos, foi o momento que eu consegui estabelecer determinadas rotinas nele, né? De certa maneira, muito cri-cri, porque o virgem é cri-cri. Mas eu consegui estabelecer rotina para mim, né? Eu estabelecendo aspectos virginianos para o meu filho, eu sentia que eu estava nutrindo eles, com o que eu tenho de bom e também muitas vezes com o que eu tenho de ruim. Mas também eu estava me sentindo mãe, né? Eu estava me estabelecendo na relação como mãe. E é importante a gente conhecer a lua dos nossos filhos, porque nem sempre a gente tem algo que é natural em nós que a gente consiga oferecer para eles, né? Por não termos sido criado, ou por não ser algo, estamos aí falando de mapa astral, que não tenha tão ressaltado em mim, e aí eu não consigo nutrir essa criança, que aí entra um aspecto da individualidade, da maneira como ela se sentiria acolhida, porque a gente sempre pensa na gente, se eu gosto disso, meu filho também vai gostar, mas não necessariamente, entendeu? Daqui a pouco, sei lá, a lua do teu filho é em outro e talvez ele tenha mais necessidade de liberdade, não tanto de presença física, ou tenha mais necessidade de, não tanto de rotina, mas que tu aconchegue ele de outra maneira.
Então, é interessante fazer essa relação de mãe e filho para a gente conseguir, nós como adulto, porque, claro, a criança não vai conseguir ela por si só se adaptar, mas a gente tentar, né, oferecer para essa criança o que ela necessita. E aí, quando eu falo de lua, na verdade foi uma pequena observação, tá? Uma pequena observação, não lidem com verdade, mas que no meu mapa, no mapa dos meus filhos, deu muito certo. O que eu estava fazendo no momento da gravidez, né, e de alguns conhecidos, assim, que eu fiz uma leve pesquisa, o que eu estava fazendo no momento da gravidez daquele filho é onde teve a casa da lua. Então, a Amabel, por exemplo, eu estava super estudando a pedagogia Waldorf, a antroposofia, fazendo um monte de curso. A criança nasceu com a lua na casa 3, que é a casa do conhecimento e da aprendizagem. E realmente ela tem uma cabeça e adora conhecer e adora contar história. E eu passei a minha gravidez inteira decorando história para contar. E a criança adora, ela tem 4 anos, ela sabe contar histórias imensas de cor. Coincidência? Interessante, né? E o meu outro filho também. Eu estava super satisfeita de estar no lar. Né? Eu tinha saído do meu trabalho, que foi um processo de mudança, que me deu uma crise. Mas quando ele nasceu, eu estava super satisfeita de estar na minha casa. Eu estava construindo a minha casa, eu estava, inclusive, fazendo uma obra por enquanto que eu estava grávida. Eu estava curtindo a coisa do lar, muito. Né, mana? Inclusive, ela morou lá no Puxadinho. E ele nasceu com a lua na casa 4, né, que é a lua do lar, da casa, da família, desse mundo mais interno que eu estava vivendo isso. Coincidência? Daqui a pouco vocês podem, né, lançar uma sementinha para vocês pesquisarem, tentar se lembrar, que já é mãe há mais tempo, o que vocês estavam fazendo na gravidez daquele filho. E aí, perceber que aquilo talvez tenha alguma coisa relacionada ao conforto emocional. Que lindo, maravilhoso. Queria ouvir, assim, que bonito. Obrigada, Cris. Beijo. E amo essas crianças, Mabel e Leon são maravilhosos e amados e incríveis. E... Nossa, só presente. Beijo, amor. Beijo. Cris, eu fiquei pensando quando o filho é a própria lua, né? Porque a minha lua é o meu filho, né? A minha lua é Libra, E aí? Né? Tudo bem, não é mais um bebê, já é um adulto, acho que já é outra história, mas enfim, né? Fiquei pensando sobre essa sua última frase aí, sobre isso, né? Olha só, tem uma curiosidade a respeito da imagem que tu trouxe da aquarela, a menininha e a estrela, as estrelas, e o vestidinho tá voando, né? De quem que é aquela aquarela, Flor? Foi tu que fez? Não, né? Não. Não, na verdade, eu botei criança e lua, joguei, né? Criança, lua e aquarela. Surgiu um pouco. Sim, me remeteu um pouco o Moedas Estrelas, um pouquinho só, né? Ali a imagem. E aí, só para saber um pouquinho da aquarela. Tá. E tu sabe que, claro que essa questão do curtir a lua, eu também começo a curtir a lua com os meus filhos. Né? Então, a gente dá bom dia para o sol, quando o sol nasce. E ainda mais agora, que verão, que tá mais gostoso, a gente vai para o pátio para ver a lua. E o meu pequenininho é craque em achar a lua. Olha a lua, mãe, de dia, ele acha a lua em qualquer lugar, né? Aí a gente olha para a lua e a gente começa a ver as fases, assim. E aí a gente escolhe qual lua, estrela. A gente escolhe uma estrela para sonhar. Qual lua que tu quer? Qual estrela tu quer sonhar, mãe? Aí a gente vai escolhendo, assim, para sonhar. E aí a gente entra dentro de casa para começar a se preparar para dormir. É bonito isso, né? A gente se relacionar com os astros, não só de um ponto de vista conhecimento, né, do saber, as constelações, de saber disso, saber de astrologia, mas é esse presente que está aí todo dia para nós, né, e passar isso para as crianças. Quando a minha filha vê um pôr do sol, ela diz, mãe, tá tudo esparramado de sol.
Tá tudo esparramado de sol. E escolher uma estrela para sonhar. Cris, tem uma outra pergunta, ele não é pergunta não, na verdade é um pedido. O Matheus pergunta se você poderia ficar uns 3 minutinhos ainda, ao final, para conversar com quem tem interesse de fazer o mapa astral. Claro, conversamos sim. Uhum. Tá, ok. A Tereza trouxe ali também mais... Pois é, eu queria pouquinho mostrar para antes. vocês o... Fala. Aqui, Ó, olha aí. a foto daquela tua menina, Cris. Ah, que bonitinha. Que lindo! Quem é essa criança aí? E que coincidência é essa? Sincronia? Pois é, isso aqui o Guilherme, uma vez, quando voltou da Europa, nos trouxe uns postaizinhos, né? E esse foi o que ele me deu. Eu acho lindo, 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 lindo demais. E amor. Sim. Aí depois compartilha comigo, eu acho que eu ainda sou essa criança. Compartilha, pode deixar. Buenas, eu queria dizer que quem estiver interessado em fazer um mapa, eu super recomendo. A leitura da Cris é muito maravilhosa, assim, com certeza, assim, eu já fiz e acho que, assim, eu já tinha tido leituras de outras pessoas e gostei muito da leitura da Cris. Achei muito, muito legal. Obrigada, Márcia. Eu Eu também também gostei. fiz, eu adorei também. Muito bom para se autoconhecer, né? Coisas que a gente nem se dava conta. Dá uma confirmação do que a gente está fazendo atualmente, né? Eu E gostei. a leitura do mapa, eu acho que a gente aprende a se aceitar mais. Exatamente, É difícil a gente saber o que a gente é, assim, porque, enfim, a gente tem isso de imitar, né? Então, a gente diz, será que eu tô errada? Será que eu tô certa, né? Será que... Mas a gente aprende a se aceitar e aprende a descobrir seus nossos próprios desafios internos, inclusive, as nossas potencialidades. É interessante que quanto mais conhece a astrologia, de início, assim, né? As pessoas, quando conhecendo, às vezes pode ser, eu vejo, assim, nas redes, pode ser um pouco motivo de rótulo e preconceito. Mas quanto mais tu aprofunda na astrologia, mais tu compreende essa diversidade que é o ser humano. E mais tu começa a admirar o outro que é tão diferente de ti. O outro que tem umas necessidades emocionais tão diferentes das tuas. O outro que tem desejos diferentes. Que tem modos de agir diferentes. E tu começa a ver que o teu modo é o teu modo. E se tu seguir o teu modo de agir, tu vai começar a te dar muito melhor do que tu querer ser que nem o outro, né? É muito bom. Sim, isso vai total, né, ao encontro da proposta de autoconhecimento, né, e busca, porque é isso, é jogar luz sobre, né, é esclarecer mesmo, né, então, se conhecer mais, né, jogar luz sobre essas sombras que você não, né, não sabia muito bem, não compreendia, e aí isso esclarece, dá, né, e você vai se conhecendo e certamente vai também espelhando, né? Vai sendo que nem fazendo esse reflexo aí, né? Também. Bom, falta 1 minuto para as 21 horas. A gente normalmente encerra pontual, Cris. Mas se tiverem mais algumas perguntas, tá? A Marina perguntou ali da criança ainda da imagem do vestidinho, das estrelas. É como se ela tivesse se deixando levar pelos astros? Pode ser. Fica aberta. A imagem é sempre aberta, né? Até a própria pedagogia fala, a imagem ela é aberta e pode crescer. Os conceitos são intelectuais e são fechados. Uhum. Então, se é para ti essa imagem
que se cria e que se abre. Eu sou Capricórnio, achei estranho ela levantando o vestido. Desculpa. Muito recatada. Bom, queridos, então a gente tem muito a agradecer, né, Cris? Mais uma vez, essa parceria, né? Ainda ontem, na fala da Fernanda Poleto, ela trouxe muito isso, esse valor da parceria, né? Que as crianças gostam de tecer conosco, né? E a gente sabe o quanto é importante a gente ter parceiros, né? Para seguir os caminhos juntos, né? E tu é uma parceira nossa já há algum tempo, e mesmo tendo saído de Pelotas, né? Mas está logo ali e a gente continua junto, né? Estamos aí juntinhos, certamente, né, querida? Então, agradecer muito, tá? Eu não sei quais são as dúvidas aí de quem quiser fazer um mapa e conversar um pouquinho mais com a Cris, mas talvez sejam algumas perguntas, né, gente? E eu acho que Maíra vai falar mais alguma coisa. Não, eu tinha pensado da gente encerrar com o verso e aí depois o pessoal que quiser fazer as perguntas mais direcionadas do mapa para a Cris, daí continuar. Pode ser assim? Pode, antes do verso, posso. Vou ter que encerrar com aquela canção, né, Júnior? Né, Tereza? Sim, sim. Então, eu falo, né, a cantora aqui da turma é mais a Júnia, Tereza, mas a gente se arrisca, né, na vida também. Mas tem uma música muito linda que eu recebi do periódico da Anabá, sobre a lua. É assim. Lua, lua, segue o seu caminhar, pega esta criança e me ajuda a criar. Depois de criada, torne a me dar. Lua, lua, luar, segue o seu andar. Uma graça. Linda demais. Muito lindo. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. Então, vou encerrar a conversinha. Vamos lá. Com clareza no pensar, posso enfim iluminar aquilo que em minha alma no escuro se ocultou. E que coragem há que ter ao então reconhecer que o dragão ali criado, somente por mim, pode ser transformado. Elisa Manzano, encerrando essa semaninha aí, nosso ciclo, nossa terceira semana do ciclo de palestras, né? Obrigado, Cris. Nossa semana de Micael foi uma semana muito especial para todos nós. Então, desejo uma boa noite a todos. Amanhã o João Volkmann possivelmente vai fazer um link com esses ciclos aí, né? Vai falar para a gente sobre agricultura biodinâmica. Vai ser super bom também. Obrigada, até amanhã. Obrigada pela presença, boa noite. Até amanhã, boa noite. Amanhã para todos, obrigada, Cris, obrigada, Júnior, obrigada a todos. Tenham um bom final Graças, de semana. Tereza. Amanhã às 9h30? 10 horas. 10. Tá bom. 10. Então, tá. De 10 às 11h30. Então tá, beijos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito Obrigada, obrigada. viu? Muito bom.